Gostaria que você abrisse a sua Bíblia. Vamos meditar na palavra do Senhor. No livro de 1 Pedro, capítulo 1. Queria lembrar os irmãos que hoje é a ceia do Senhor. E nós queremos meditar nessa palavra do Senhor. E queremos meditar no que significa para cada um de nós o precioso sangue de Cristo. 1 Pedro capítulo 1, verso 17 até o 21. E a palavra de Deus nos diz assim: ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Amém? Você pode sentar, por favor. Eu queria pensar nessa noite com vocês, e eu dei o título dessa pregação de O Precioso Sangue de Cristo. Se nós pensarmos nisso, muitos de nós não gostam de sangue. Desmaia quando vê sangue, não é assim? Tem gente que é assim. O precioso sangue de Cristo. Será que nós temos a compreensão, o entendimento? Será que verdadeiramente e pessoalmente para mim e para você este sangue é precioso? Gostaria que você pensasse nessa pergunta. Cada vez que nós participamos da ceia do Senhor, nós ministramos o pão e o cálice, nós ministramos o corpo e o sangue do Senhor. Mas eu queria que nessa noite nós saíssemos daqui realmente convictos do quão precioso é este sangue, do quão é importante que eu e você tenhamos esse entendimento. Às vezes eu percebo algumas pessoas que acham que no fim das contas, no fim dos tempos, acham que Deus é bom, e parece que a maioria das pessoas vive assim. Acham que Deus é bom e no final vai salvar todo mundo. Eu sinceramente gostaria que fosse assim, mas não é o que a palavra nos ensina. Ela nos ensina que há salvação e perdição. Ela nos ensina que há céu e inferno. E olhando para esse texto, eu gostaria que a gente pensasse o que esse sangue realmente tem a ver comigo. Qual o meu relacionamento com o sangue de Cristo? Ele é precioso mesmo para mim? Porque sabe que pessoa ensanguentada não é uma coisa bonita aos olhos. Ninguém gosta muito de ver. E essa é uma realidade com a qual nós precisamos nos encontrar quando nós nos encontramos com Cristo. Porque é um sangue que é precioso,
Não porque a figura do Cristo ensanguentado tem alguma beleza, a Bíblia até nos diz que ele não teria beleza nenhuma, mas porque esse sangue, ele é poderoso para nos redimir e salvar. Porque há poder nesse sangue derramado. E nós vamos ver antes da fundação do mundo. Já havia o plano de Deus, o Cordeiro de Deus. Já havia decidido que iria morrer, queria derramar o seu sangue, queria dar a sua vida. Já antes da fundação do mundo. Tal a grandeza da eternidade de Deus. Fora da nossa compreensão, nós não conseguimos compreender isso. Nós recebemos e aceitamos pela fé. Esse texto começa nos lembrando que se invocamos como Pai, aquele que sem acepção de pessoas julga, segundo a obra de cada um, ele começa nos admoestando de que nós deveríamos portar-nos com temor. O Pastor Carl falou disso aqui antes e a gente não combinou. Então é preciso que a gente lembre que se nós chamamos esse Deus de Pai, em primeiro lugar nós temos que ser filhos. Isso já é algo que a gente ensina quando ensina o Pai Nosso. Muita gente faz a reza do Pai Nosso e não sabe o que está falando. A gente não chama todo mundo de pai, não é? Pai é pai. Só chama de pai quem é filho. Então, se nós chamamos a Deus de Pai, nós precisamos ter a consciência de quem nós somos. Somos filhos. E ser filho traz uma responsabilidade. Eu não posso ser filho rebelde. Eu sou chamado para ser filho obediente. Eu sou chamado para ser filho presente. Tem gente que se acha filho de Deus e nunca fala com Deus. Nunca aparece na casa de Deus, nunca fala com seus irmãos. E se acha filho, mas não tem comportamento de filho, nem sabe talvez o que é ser filho de Deus. Então esse texto nos admoesta que se nós chamamos a Ele de Pai, isso está implícito uma obediência pressuposta, só porque Ele é Pai, só porque nós somos filhos. E Ele disse: olha, portai-vos com temor. A gente olha o mundo que a gente está vivendo e a gente percebe muito pouco temor. Parece que as pessoas, já que eu estou longe, já que eu não estou fiel inteiro, aí eu vou me lamear todo, sem temor nenhum, sem temor e sem pudor. As pessoas hoje experimentam, fazem coisas horríveis e pensam: depois eu volto. Mas meus irmãos, tem coisas que não voltam. Eu estava falando com uma jovem e ela me disse: pastora, por muito tempo eu ouvi uma palavra que me manteve na santidade com o Senhor. As minhas amigas queriam me levar para o pecado, queriam que eu ficasse, que eu fizesse isso, que eu fizesse aquilo, que elas faziam. E um dia eu ouvia que alguém me disse assim, que uma moça que se guardou em santidade disse para suas amigas: para eu me tornar como vocês, é um estalar de dedos, é um minuto. Agora vocês nunca mais vão poder ser como eu sou. Porque tem coisas que a gente perde. Tem coisas difíceis de recuperar. Tem coisas que nós vamos contar com o milagre de Deus. E às vezes Ele faz e às vezes Ele não faz. E às vezes a gente vai ter que passar pela consequência do pecado
comer os seus amargos frutos. Então o temor do Senhor, que é princípio de sabedoria, a sabedoria que vem do alto, que é de Deus, que não é essa sabedoria humana, que a Bíblia classifica que é animal e demoníaca. A sabedoria de Deus tem como sua base, sua fundação, o temor a Deus, o conhecer a Deus na sua santidade. Como ter temor sem conhecer? O temor da sua santidade, do seu amor, da sua misericórdia, da sua graça, da sua salvação. A graça de Deus não pode nos levar a querer pecar para depois de usufruir da graça. A graça e o amor de Deus tem que nos constranger a temermos o Senhor e permanecermos nos seus caminhos, firmes e fortes até o fim. O texto continua nos dizendo que o temor é necessário, porque aqui é uma peregrinação. Eu quero te dizer, você que é filho de Deus, você que conheceu a Jesus, e você foi adotado, enxertado na família de Deus, você não tem mais a sua vida. Às vezes eu vejo as pessoas, mas eu escolho isso, mas eu escolho aquilo. No momento que nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós não temos mais escolha. Só um amém, Elisandro, obrigada. Não é fácil, mas desculpa, é a verdade. É uma peregrinação, e nós achamos que não, que é a nossa vida. É a minha vida, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, eu quero ter isso, eu quero ter aquilo. Não é a sua vida mais. Já não sou eu quem vive, mas Cristo que vive em mim. Cristo que vive em mim. Mas nós achamos que não, nós queremos as coisas e nós queremos fazer do nosso jeito. E como hoje nós vivemos um tempo em que quer se dar autonomia, que é muito importante que cada um de nós tenhamos autonomia de vida, consciência de si mesmo, responsabilidades com as nossas escolhas, mas querem dar autonomia a uma criança para escolher sexo com 5, 6 anos de idade. Aí as crianças crescem achando que podem escolher qualquer coisa. E nós também achamos que nós temos direitos nas nossas escolhas. Depois que nós escolhemos a Cristo, meu irmão, porque Cristo ele é exclusivo, ou é Ele, ou não é. E quando a gente escolhe a Cristo, o que a gente faz? A gente coloca Ele no trono da nossa vida, é Ele que manda. Ou eu não aceitei a Cristo, me desculpa, você pode ter feito lindas orações, mas se a sua atitude não é que Cristo está no controle e no trono da sua vida, é Ele que manda, eu preciso te dizer, você não aceitou a Cristo. Você está vivendo uma vida paralela, talvez uma vida religiosa. E nós vamos ver o quanto uma vida religiosa nos leva para longe do sangue de Cristo. O texto continua dizendo, e aí vamos chegar no sangue, que eu e você, para chamarmos o Senhor de Pai, para recebermos a Jesus na nossa vida, para entregarmos a vida para Jesus, nós fomos comprados por um preço, e não foi de coisas corruptíveis, não foi prata nem ouro. Essas coisas não deviam mais nos atrair. Esses dias eu achei interessante que alguém falou para mim assim, pois é,
ouro lá no céu vai ser asfalto. O que você daria por 1 quilo de asfalto? Me conta. O que ia servir para a tua vida? Quando a gente está buscando o dinheiro, o ouro desse mundo, a prata desse mundo, que é o que esse texto está querendo nos dizer, lá no céu vai ser asfalto, gente. Vai ser paralelepípedo da calçada, sei lá. O que te serve uma pedra de paralelepípedo, sei lá o que hoje? Então, meus irmãos, nós somos comprados não por essas coisas corruptíveis, mas por algo mais precioso, mais excelente. E ele ainda diz assim: olha, vocês foram resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. Você acha que pai ensina coisa ruim para filho? Tem alguns que sim, né? Mas a maioria não, vamos concordar? Que a maioria quer o bem para o seu filho, mesmo, né? Pessoas do mundo e tal. Só que esse texto está nos dizendo assim: olha, bom exemplo, coisas bonitinhas para a pessoa ser boazinha, não adianta. Não chega. Não é preço. O preço foi sangue. O preço foi vida. O livro de Hebreus nos ensina que remissão de pecados só se faz com sangue. Se nós olharmos o primeiro casal no Éden, nós vamos perceber que eles pecaram, foram na conversa do diabo, que disse: vocês vão ser igual a Deus, vocês não vão morrer. E a conversinha do diabo ainda é a mesma para nós hoje. Ele também disse: vocês não vão morrer. Adão e Eva também acharam que não morreram, né? Mas morreram. E para eles se tamparem da sua vergonha, eles fizeram cintas, roupas com folhas de figueira. Aí Deus chega, conversa com eles, fala com eles, determina o que vai ser, o que não vai ser. Algumas coisas não dá mais, vai ter que sair do paraíso, aquelas coisas. E aí Deus faz roupas com peles de animais. Animais tiveram que ser sacrificados para prover roupa para Adão e Eva. Remissão de pecado se faz com sangue. Remissão dos nossos pecados, do meu pecado e do seu pecado, só pelo sangue de Cristo. Não tem outro jeito. Que bom que não tem outro jeito, gente. Que bom que não tem outro jeito. É esse o caminho, anda por ele. Está na mão, está na sua frente, está fácil. Mas Satanás muitas vezes, como fez com o primeiro casal, também nos ilude. Não, mas é que só aquilo ali não tem problema. Não vai morrer. E no começo parece que não morre mesmo. A gente também busca algumas coisas para ir tampando a nudez, né? Mas no fim das contas, a lama é tão grande que a gente está atolado. E não tem mais folha de figueira que tira a gente de lá. O preço foi alto. Foi o cordeiro que foi sacrificado, que derramou o seu sangue. Meus amados irmãos, o pecado só se rende ao sangue de Cristo. Não pense que as suas obras, o seu ser bonzinho, vai aplacar a justiça de Deus, porque Deus é justo. Ele precisa ser justo. Ele precisa ser justo.
E o machado está na raiz. E a sentença para mim e para vocês é corta. Porque na verdade eu e você não servimos para nada. A gente não faz falta nenhuma nesse mundo. Essa é a nossa sentença, corta, não serve. Ainda acha que é bom, nem isso não é. E acha que é ainda, né? Por isso é preciso remissão. E remissão só com sangue. E é o sangue de Cristo. Como diz aqui, o sangue de Cristo. O precioso sangue de Cristo, que rompe as nossas cadeias do pecado, que rompe as cadeias da morte e do inferno. O sangue de Cristo, só Ele pode fazer isso. Não são as nossas boas obras, não é a nossa religiosidade. A nossa religiosidade, deixa eu te dizer, sabe o que ela faz? Ela faz a gente querer remissão sem sangue. Não, mas eu sou bonzinho, mas eu tenho uma boa família, mas eu tenho um bom emprego, mas eu sempre fiz tudo certo. Mas eu sou honesto, mas eu pago as minhas contas, mas eu nunca traí minha esposa. Quem pensa assim é porque não entendeu ainda, não enxergou ainda o seu pecado, não entendeu ainda a sua miséria, não entendeu ainda o quanto precisa de um Salvador e o quanto é maravilhoso ter disponível esse sangue. Disponível aqui, ó, hoje. Disponível para todos. Para todos que querem. Chamar aquele que não faz acepção de pessoas, de pai. Aqueles que querem portar-se com temor e que querem entender que isso aqui é uma peregrinação. Eu e você somos peregrinos. Nós não somos para as coisas desse mundo, nós somos para as coisas do céu. Foi para isso que nós fomos criados, mas nós nos corrompemos porque nós gostamos dessa coisa aqui do mundo, porque né, se a gente tem as coisas, as pessoas olham, elogiam, vê orgulho. O amor de Cristo evitou que o pecado me levasse para a morte. O amor e o sangue de Cristo impediram a minha autodestruição, porque a nossa rota é de autodestruição, a nossa rota natural de ser humano. O amor de Cristo lava os nossos pecados. E a nossa vida poluída, contaminada, desde o nascimento, pelo pecado original, só que se tornou negro por causa do meu pecado, é lavada no sangue de Cristo. E a gente se torna alvo mais que a neve, mais branco do que a mais pura lã. Vestiduras brancas são prometidas para mim e para você, lavadas no sangue do Cordeiro, no precioso sangue de nosso Senhor. O texto diz isso, que foi por causa do amor. E no 21, e por meio dele, nós podemos ter fé. Até a fé, meus irmãos, é graça. A gente não consegue produzir fé
em nós mesmos. A fé vem desse sacrifício de Jesus. Vem dos méritos dele, vem dos dons dele. E nós podemos ter fé, por isso que a palavra fala lá em Hebreus que ele é o autor e consumador da fé. Essa fé que está aqui para mim e para você, para nós crescermos em fé, para nós orarmos em fé, para nós exercitarmos a fé, para nós vivermos por fé e não por vistas. E quando nós vivemos por fé, toda a nossa realidade de vida muda, porque não é mais o que eu vejo, é o que eu creio. Porque eu não vi o cordeiro sendo imolado, mas eu creio. Eu recebi ele na minha vida. Eu creio na salvação. Eu creio nos méritos dele, não nos meus. Eu não sou boazinha, eu sou terrível. Sou ruim. Mas o amor dele me leva além do que eu sou. Me faz nova criatura. Coisas velhas passaram, coisas novas estão à frente. E meus amados irmãos, nessa fé, eu queria que você saísse daqui essa noite lavado no sangue de Cristo, alimentado pelo corpo de Cristo, reafirmado aliança no sangue. Gostaria que você se colocasse de pé. Meus amados irmãos, nós queremos ter um momento de reflexão agora. Eu gostaria que você baixasse sua cabeça, fechasse seus olhos. Gostaria de lembrar que a ceia, o Senhor Jesus, ele não deu para a multidão. Ele deu para os seus discípulos que estavam à mesa com ele. Ele deu para aqueles que verdadeiramente ele tinha chamado e estavam seguindo, responderam o chamado. A ceia não é para ser um ritual. A ceia é aliança no sangue e no corpo do Senhor. A ceia é para aqueles que têm certeza que são filhos de Deus, que são obedientes, que vivem no temor do Senhor, que foram alcançados e salvos por esse precioso sangue. Todos são convidados. O texto mesmo nos diz que não há acepção de pessoa. O que há é a sua decisão. Se você verdadeiramente aceita o Senhor, ou se você quer continuar rebelde ao Senhor. Porque a nossa atitude de homem natural é de rebeldia contra Deus. A nossa atitude de homem natural é de nós sermos deuses de nós mesmos. Quando eu quero escolher, eu sou rebelde à vontade de Deus. Então a ceia é para aqueles que aceitam. E você é convidado, não importa a sua igreja. Nós somos corpo de Cristo. Corpo de Cristo não tem denominação. Há um só corpo, um só rebanho, um só pastor, uma só igreja, um só batismo. E você é nosso convidado. Vamos orar. Deus amado, Deus querido, obrigada pela Tua palavra que sempre nos leva, Senhor, à verdade. Senhor, nessa noite refletimos sobre o Teu precioso sangue. Senhor, animais no Velho Testamento eram mortos por causa do pecado do homem. E chegou o tempo, a plenitude, que o Messias, o ungido de Deus, o Cristo,
Yeshua HaMashiach, como nós cantamos aqui, Jesus o Cristo, o Messias, Ele entregou a sua vida. Ele entregou o seu corpo, Ele se deixou derramar do seu sangue, para que nós pudéssemos ter vida. E estaremos agora sentados à mesa contigo. Oh, que coisa linda isso, Jesus. Obrigada porque esse caminho está à nossa disposição, porque esse sangue está aqui servido na mesa, junto com o pão. Obrigada porque não há outro caminho mesmo, a gente nem quer outro caminho, Senhor. Esse está bom demais. Está fácil demais, Senhor. A gente reclama porque a gente é rebelde. Mas quem sofreu, Jesus, foste tu. Quem morreu, foste tu, Senhor. E o Senhor ainda nos presenteia com uma nova vida, com uma vida abundante e com uma vida eterna. O Senhor nos tira da nossa lama de pecado e bota os nossos pés sobre a rocha e nos faz andar firmes, peregrinar firmes por essa terra, sabendo que vamos chegar no céu, não porque somos bonzinhos, mas porque o Senhor é bom. Aleluia. Queremos participar, Senhor, dessa ceia. Soma do nosso coração, Senhor. Vê se há algum caminho mau que não te agrada, algum desvio da percepção da preciosidade do poder do teu sangue, para que a gente não faça um ritual, para que a gente não siga uma religião, mas para que a gente tenha vida, a vida do Senhor em nós. Aleluia. Assim queremos nos chegar com intrepidez ao teu trono, deixando para trás tudo aquilo que nos assedia, tudo aquilo que nos suja, tudo aquilo que nos tenta, para seguirmos firmes para o alvo da soberana vocação que o Senhor tem para cada um de nós. Senhor, ajuda-nos nesse novo ano de 2018 a cumprir a tua vontade. Oxaramalástere canta ela xira malás. Oxalá cada um de nós fizesse a tua vontade, Senhor. Tão difícil a gente compreender, Senhor. Senhor, nos perdoa o coração duro, a mente tapada, mas vai descortinando, Senhor, a tua graça, a tua glória, o teu projeto, é que possamos caminhar assim juntos, unidos como igreja, cada um fazendo a sua parte, ajudando uns aos outros, em amor, sem acepção de pessoas, como filhos amados do Senhor, como irmãos que somos, porque esse também é um momento de comunhão, de comungarmos do mesmo pão e do mesmo cálice, de cair em todas as barreiras que nos separam, barreiras de pensamentos, de opiniões, de mágoas, de coisas do passado, que caia tudo por terra, Senhor, e nós sejamos livres
de Jesus. Amém. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Meus amados irmãos, estamos fazendo isso em memória àquele que se entregou por nós. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos nessa noite, porque participamos dessa mesa farta, essa mesa que nos está oferecida pelo Senhor de graça. Senhor, nós te louvamos, nós te glorificamos, nós te agradecemos e recebemos esse pão, Senhor, esse pão que nos fortalece, esse pão que nos lembra de quem é o Senhor, que nos lembra que o Senhor veio e que o Senhor voltará em glória. O Senhor veio uma vez em humildade, mas o Senhor vai voltar em glória para remir o seu povo, para levar para o céu o seu povo santo. Aleluia. E assim, Senhor, uns com os outros, juntos como corpo do Senhor, queremos participar e comer desse pão, e abençoamos esse pedacinho de pão no nome de Jesus. Amém. Você pode comer o seu pão. E por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Levante o seu cálice. Deus amado, Deus querido, nós te louvamos nessa noite, porque sabemos quanto custou, Senhor. Esse cálice está na nossa mão. Custou a tua vida, custou um alto preço pago antes da fundação do mundo. O Cordeiro foi morto, o Cordeiro sem defeito. Oh, aleluia, o Filho de Deus foi entregue por amor de nós pecadores. E neste sangue nós somos lavados, nós somos remidos. O Senhor o fez propiciação pelos nossos pecados. E assim, Senhor, nós podemos de uma vida negra, lamacenta, nos tornar mais alvos do que a neve, por causa do teu sangue, por causa dos teus méritos, por causa da tua graça, por causa da tua salvação. Obrigada, Senhor, porque nós tivemos acesso à fé que nos leva a ti. Muito obrigado, Senhor. Assim, queremos, tomando desse cálice, reafirmarmos o nosso compromisso contigo, de que não somos meros espectadores, que não somos meros seguidores, não somos aqueles que estão atrás do pão para comer, nem do milagre para admirar, mas somos aqueles que somos discípulos do Senhor Jesus. Somos aqueles que deixamos tudo para seguir o Senhor. Somos aqueles que não temos escolha, mas temos o Senhor. Aleluia. Assim te glorificamos e te exaltamos e participamos do teu sangue. Amém e amém. Aleluia. Você possa dividir com seu irmão, partilhar com ele, trocar com ele, brindar com ele. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Dê um forte aplauso a Cristo. Aleluia. Glória a Deus.